gestor, um dia desses, virou para mim e falou: meu funcionário não tem a menor condição de fazer home office. Para começar, o computador dele é um lixo e a internet dele é péssima. E para completar, eu tenho certeza que o cara vai toda quinta-feira para a praia e fica tomando caipirinha na hora do expediente em vez de trabalhar. Aí eu virei para ele e disse assim: olha, se a internet dele é péssima e o computador dele é um lixo, é porque a empresa que ele trabalha não oferece a mínima estrutura para ele trabalhar. E se o cara fica tomando caipirinha em vez de trabalhar, é porque vocês têm um sério problema de contratação. Eu sinceramente acho que o home office é o menor dos seus problemas. Meu nome é Daniela Diniz, eu sou jornalista especializada em trabalho e organizações corporativas. E eu realizei, junto com o Great Place to Work, uma pesquisa durante um ano completo sobre a efetividade do home office. A parte estranha dessa pesquisa, desse experimento, é que ela terminou no comecinho para a virada de 2020. Pois é, eu queimei a largada. Era março de 2020, vocês lembram? Início da pandemia, e eu tinha acabado de voltar para o escritório. Eu comecei esse experimento digital numa época em que a gente nem chamava isso muito de home office, muito menos de anywhere office. A gente chamava mesmo de trabalho remoto, de teletrabalho, vocês lembram? Teletrabalho. E durante essa pesquisa eu acabei levantando alguns números e alguns dados bem interessantes. Mas mais importante do que os números e dados, eu acabei descobrindo qual a chave para esse negócio de trabalho remoto funcionar. Internet. Claro. Estrutura. Claro. Pertinência. Óbvio. O cirurgião precisa estar no hospital. Mas essa chave, essa descoberta, foi muito além disso. Só que para eu explicar para vocês como é que foi que eu cheguei nessa descoberta, eu preciso contar como é que eu fui parar nesse experimento maluco. Eu sempre gostei de escrever. Eu passei parte da minha infância numa cidade do interior de São Paulo, Amparo. E a maior curiosidade sobre Amparo é que Amparo não tem curiosidade nenhuma. Eu tinha muito tempo e muito pouca coisa para fazer ali. E foi dessa forma que eu acabei descobrindo a literatura. A primeira e talvez a única vez que eu tenha matado aula na vida foi para fazer a carteirinha da biblioteca do colégio. Eu lembro que nessa época a minha mãe, eu estava com uns 8 anos, começou a assinar algumas revistas. Eu lembro bem da revista Cláudia, da editora Abril. E foi ali, naquele momento, que eu comecei a nutrir um sonho de trabalhar em revista. Quem sabe um dia trabalhar naquela editora. E meu pai, ele trabalhava muito mesmo, mas ele sempre dava um jeito de vir almoçar com a gente quase todos os dias. A vantagem é que Amparo não tem trânsito. E foi num desses almoços com a família, e aí eu já estava com uns 13 anos, eu fiz um anúncio. Virei para a família e falei: gente, eu vou fazer faculdade de jornalismo. Meu pai, engenheiro, virou para mim e falou: filha, mas por que jornalismo? Gente, a pergunta dele era tipo: filha, você vai começar a usar crack? E depois de um tempo, era meio inacreditável, mas enfim, embate aqui, embate ali, eu fiz faculdade de jornalismo e eu tive a chance de realizar o meu sonho. Eu participei da seleção para o curso Abril de jornalismo para recém-formados. E a prova para participar do curso era escrever uma redação, respondendo a seguinte pergunta: por que jornalismo? Essa aí eu já estava treinada. Enfim, eu fui selecionada e há 23 anos eu entrava para aquele mundo que eu chamava de castelo de papel.
Ali dentro, eu aprendi muito. Passei um mês trabalhando. A gente foi recebido numa recepção super glamurosa, num mezanino lindo, aquele prédio maravilhoso, na Marginal Pinheiros, ali em São Paulo. O curso durou um mês. E no final, ninguém sabia quem ia ficar ou se ia ficar. Éramos 90 pessoas, dentre jornalistas, designers e fotógrafos. Até que no último dia do curso, o editor responsável pelo projeto que minha equipe fez durante esse período, era uma sexta-feira de fevereiro, como hoje, me chamou. Uma cara meio torta, meio esquisita, e falou: Daniela, seu texto é meio antigo, é meio distante, você usa um vocabulário meio velho. Aí eu fiquei super desapontada e falei: tá bom, ok, eu estou dispensada então. Aí, para minha surpresa, ele falou: claro que não. Você começa segunda-feira. Eu não ia perder meu tempo dando feedback para alguém que não fosse ficar no meu time. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz naquele dia, que eu saí daquela redação, tinha uma porta linda de vidro, e, gente, parecia que eu flutuava. A primeira pessoa que eu liguei para contar a novidade foi para o meu namorado. A segunda pessoa foi para o meu pai. Eu lembro que eu liguei para ele a cobrar. A cobrar. Falei: papai, segunda-feira eu começo a trabalhar como repórter na revista Exame. E eu só vou sair desse lugar no dia que me mandarem embora. Ou se esse prédio fechar. E daí fechou. 15 anos depois, eu fui chamada, junto com os outros editores, no mezanino. Naquele mesmo mezanino onde toda essa história começou. E dessa vez, né, os executivos da editora anunciaram que parte dos títulos da editora estavam sendo vendidos. Isso já tinha acontecido no ano anterior e eles estavam se desfazendo de outros títulos. E que as equipes seriam vendidas, transferidas junto. Na Editora Abril, a gente trabalhava no modelo presencial, como 100% das empresas. Era 100% presencial, mas com 100% de liberdade. Eu não tinha horário para entrar, horário para sair, horário para almoçar, para o lanche da tarde ou para a sopa do bandejão. Nessa nova editora, toda a atividade era contadinha no relógio. E lembra que eu falei para vocês que meu pai corria para tentar almoçar com a gente quase todos os dias em casa? Nessa nova editora, a gente mal conseguia almoçar. E, além disso, todo dia, praticamente, a gente era surpreendido por e-mail do chefão dizendo que tinha demitido alguém, contando os detalhes, ou que tinha tido alguma briga. Era textão mesmo, com cópia para todos. Vinha assim, todos. E sempre tinha um certo tom de ameaça. A minha equipe começou a trocar contato de psicólogo e psiquiatra como quem troca figurinha de futebol em época de Copa do Mundo. Todo mundo começou a ter algum tipo de problema neurológico. Agora, sabe qual é a parte mais irônica nessa história toda? Eu já era jornalista especialista em trabalho e em gestão de pessoas, e parte do meu trabalho era publicar anualmente o ranking das melhores empresas para se trabalhar. Pois é, há 10 anos eu coordenava esse projeto, que era publicado anualmente pela revista Você S.A., da qual eu fazia parte na época. Eu era concorrente do Great Place to Work. E foi nesse período, eu estava mais ou menos com quase um ano de nova editora, que o então CEO do Great Place to Work, Rui Shozawa, me convidou para tomar um café. Eu estava ali no inferno, eu fui mesmo, né, pro café. Aí eu lembro muito bem, eu nunca vou me esquecer desse café da manhã. A gente se cumprimentou, pediu café, começou a conversar, e em determinado momento ficou um silêncio um pouco constrangedor. E eu falei para ele: Rui, eu preciso te dizer uma coisa. O que foi, Dani? Eu estou me sentindo tomando café com o inimigo. Eu nunca vou me esquecer disso, da atitude dele.
ele tirou um cartão de visitas da carteira, o seu cartão de visitas, e me entregou pedindo que eu lesse o verso, a frase que estava no verso desse cartão de visitas, que era essa frase aqui: construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um great place to work, em um lugar melhor para trabalhar para todos. Quando eu terminei de ler essa frase, ele falou para mim: Dani, sabe o que é isso? Essa é a nossa missão. É por isso que eu e minha equipe trabalhamos todos os dias. E sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que é por isso que você trabalha todos os dias também. Nós não somos inimigos. Nós não somos concorrentes. Nós somos aliados. Eu me apaixonei pelo Great Place to Work naquela frase, nesta frase aqui. E eu me apaixonei pelo Great Place to Work praticamente todos os dias depois, porque, obviamente, eu fui trabalhar lá. E é por isso que as pessoas acharam estranho, 1 ano e meio depois, quando descobriram que eu estava indo embora. Pois é. Dessa vez foi a minha vez de chamar o Rui para um café ali na esquina do prédio que a gente trabalhava, para contar para ele que meu marido, aquele meu namorado da época da Editora Abril, tinha recebido um convite e que era determinante para a carreira dele, que nós, eu, ele e nosso filho, teríamos que passar 1 ano nos Estados Unidos. Que eu não tinha a menor intenção de sair da empresa, que eu estava muito feliz ali fazendo o que eu fazia, mas eu não via outra alternativa. Afinal de contas, aquele era um projeto de família, ele aconteceu só um pouco antes do esperado. E foi nesse momento que o Rui, mais uma vez, me surpreendeu. Ele virou para mim e falou: Dani, e se você trabalhasse online? E foi assim que eu parei naquele experimento maluco. A primeira coisa que eu aprendi sobre o home office é que a chance do home office dar errado é muito grande. Naquela época, não tinha Zoom, não tinha Teams. A gente usava um sisteminha da TI, que era gerar um link para eu participar das reuniões. Só que eles sempre esqueciam de gerar esse link. E quando lembravam de gerar o link, eles esqueciam que eu estava na reunião. Eu ficava gritando naquelas caixinhas de som, sabe? Aquelas caixinhas que a gente compra na 25 de março, lá em São Paulo. Bem mambembe. Pessoal, tô aqui. Não tinha mãozinha do Zoom ou do Teams para falar que a gente quer falar. Não existia isso. Até que eles viam um ruído vindo do além lá. É a Dani, tá ali. Ela quer falar. E foi dessa forma, gente, apanhando, testando, errando, que eu fui descobrindo qual é a chave para o home office funcionar. E funcionou. Só que eu guardei essa chave e essa descoberta para mim. Porque 2 anos depois, estou falando de julho de 2018, 2 anos depois, o mundo descobriu aquilo que eu tinha descoberto. Eu brinco que eu só fiz um test drive da pandemia. As pessoas depois perceberam, com muito mais tecnologia, de que aquilo era possível. Só que eu comecei a abrir as notícias no ano passado. Fim do home office? É o fim do home office? Estamos assistindo ao fim do trabalho remoto? Já acabou mesmo? O home office chegou ao fim? Qualidade de vida piorou com o fim do home office para 2 em cada 3 trabalhadores? Destaque do home office na pandemia. Zoom pede que seus funcionários voltem ao trabalho presencial. Até tu, Zoom! Musk põe fim ao trabalho remoto em seu primeiro e-mail à equipe do Twitter. Esse aqui lembra o meu chefe, aquele da editora. Enfim, o trabalho remoto, ele chegou. O home office chegou, mas ele chegou de qualquer jeito. Ele chegou desestruturado. E aí eu lembrei, quando meu pai perguntou para mim, filha, mas por que jornalismo? E do dia que a Editora Abril perguntou para mim, Daniela, por que jornalismo? E a resposta que eu dei para o meu pai com 13 anos e a resposta que eu dei para a Editora Abril naquela redação continua valendo até hoje. Porque há coisas que, quando são compartilhadas, elas podem mudar o mundo. E é por isso que eu estou aqui hoje.
Lembra que eu falei que o pessoal me esquecia nas caixinhas de som ali e que eu ficava gritando? Sabe o que os líderes do Great Place e a própria equipe estavam fazendo enquanto eu estava esquecida? Eles estavam trabalhando, eles estavam resolvendo, eles estavam criando, eles estavam solucionando. Internet, estrutura, pertinência, isso é óbvio. Mas é impossível um trabalho remoto funcionar se você não tiver maturidade e confiança. Esse é o grande segredo. É menos sobre criar controle e mais sobre criar vínculos. É menos sobre o modelo de trabalho em si, tão discutido hoje, e mais sobre a mentalidade como nós trabalhamos. Hoje, o Great Place to Work está conectado ao ecossistema Great People. E o nosso papel é apoiar as empresas a colocarem as pessoas no centro das suas estratégias, para que o futuro dos negócios seja melhor para as pessoas, para que o futuro do trabalho, né, e dos negócios seja melhor para as pessoas, para os negócios e para a sociedade em si. E se lá atrás, que eu contei para vocês, em 2018, eu era uma pessoa trabalhando de forma online, num time de mais ou menos 70 pessoas, hoje nós somos um time de 200 pessoas, todas 100% trabalhando 100% remoto. E o meu trabalho nisso tudo é estudar as novas relações de trabalho e as tendências. Eu brinco com meu filho que o meu trabalho é falar sobre trabalho. É meio cíclico. E é por isso que eu digo, quando eu escuto um gestor dizer para mim que é impossível fazer home office, nem que seja um dia na semana, ou que ainda que trabalhe todos os dias presencialmente, é impossível você oferecer flexibilidade na jornada ou liberdade para trabalhar, eu digo que possivelmente essa pessoa não tem nenhum time, ela tem um bando de pessoas com medo de trabalhar, com medo desse gestor. Isso não é liderança, isso é comando. Eu espero, sinceramente, que mais pessoas possam almoçar com seus filhos todos os dias ou quase todos os dias, como meu pai tentava fazer com a gente, como eu hoje faço com o meu filho Leonardo, quase todos os dias. O meu pai não está mais aqui, mas eu tento transmitir tudo aquilo que eu aprendi na minha infância e aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que faz alguma diferença. Que essa é uma das formas mais bonitas de lidar com a saudade. Porque esse abraço, esse sim, valia a pena ser presencial. Muito obrigada.